Olá, eu sou a Stephanie Fernandes, enfermeira e coordenadora do grupo CHC Saúde. Sejam bem-vindos a mais um CuraCast, o podcast do grupo CHC Saúde. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Renato Braz. Seja muito bem-vindo, Dr. Renato. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Boa tarde, Stephanie. Prazer, uma honra debater, falar sobre esse tema tão relevante hoje em dia, tão amplo, tão delicado. Espero dissertar bem sobre ele. Doutor Renato, a gente sabe que esses cuidados paliativos, são cuidados de saúde ativos e integrais, que são prestados a pacientes que já estão com uma doença grave, progressiva, que coloca em risco a vida. E nesse caso, assim, o que o senhor recomendaria, O que é considerado um sinal principal para a indicação de cuidados paliativos? Perfeito, Stephanie. Sim, a sua pergunta é muito boa, porque a imensa maioria das pessoas, quando você fala de cuidado paliativo, ela ainda tem um modelo um pouquinho antigo, né? Ela tem aquela visão, vamos dizer assim, de que você pega uma pessoa com uma doença importante, uma doença grave, uma doença incurável, faz tudo o que você pode para tratar, invade, opera, trata, faz tratamentos agressivos, e no momento em que você via que aquilo não estava mais surtindo efeito, você interrompia todo aquele processo e submetia essa pessoa, agora não há mais o que fazer, você vai para o cuidado paliativo. Essa é uma visão muito antiga dos cuidados paliativos, né? O conceito atual é de que você pega uma pessoa com um diagnóstico importante, um diagnóstico incurável, uma doença de caráter progressivo, que certamente em menor ou maior prazo de tempo vai levar aquela pessoa, a falecer. E desde esse momento do diagnóstico, você começa a implementar terapêuticas com finalidades, com o suporte paliativo agregado. Então, esse conceito, esse gráfico de muita estratégia curativa, e quando você interrompe aquilo, você parte para uma estratégia curativa, ele foi substituído por um outro gráfico. No início, no diagnóstico, na identificação da doença, você dá, obviamente, muito mais suporte curativo do que paliativo, mas vai caminhando conforme aquela doença vai evoluindo, você vai aumentando o grau de suporte com paliatividade e diminuindo, obviamente, o suporte dos tratamentos curativos. E importante falar que nesse gráfico novo, o suporte paliativo ele vai além do falecimento do paciente, porque ainda tem o cuidado com o núcleo, o cuidado com a família, o cuidado com todas as pessoas envolvidas naquele suporte, mesmo depois que a pessoa venha a falecer. Exatamente. Então passou a ser um processo, que visa a qualidade de vida, não só o processo paliativo, o cuidado paliativo. Exatamente. Um processo que tem níveis diferentes, talvez um nível menor lá no diagnóstico, esse nível vai aumentando, até quase que um cuidado só mesmo com paliatividade. Entendi. E em que momento, assim, um paciente ele passa a ter essa indicação de cuidado paliativo? Perfeito, maravilhoso. No diagnóstico. É aí que está o conceito novo, A partir do momento em que você, vou pegar um exemplo, diagnostica uma pessoa com um câncer de próstata e metástase óssea. Exemplo, só para a gente pegar um exemplo da vida real. Nesse momento do diagnóstico, gente, embora a pessoa não tenha ainda as dores tremendas da metástase óssea, esse ser já deve estar lidando com uma tremenda dor de ordem emocional, de ordem familiar, de perspectivas de vida. Estava aqui no auge da minha vida, de repente recebo um diagnóstico desse, parece que a coisa não vai caminhar como eu planejava. Essas dores iniciais já merecem muito uma abordagem paliativa, Sim. Você já vai como que trabalhando isso no paciente, no núcleo familiar, Exatamente. Não é uma abordagem. Auxiliando os processos de tomada de decisão, auxiliando os processos de suporte terapêutico, auxiliando os processos de planejamento. E tudo isso tende a trazer alívio do sofrimento do doente, Então, às vezes, no início, no diagnóstico, a pergunta é quando começa no diagnóstico. Sim. No início, ele não tenha tantas dores físicas, mas é muito provável que o volume de dor emocional seja muito grande já nesse momento, incluindo a necessidade. Isso faz necessária a presença da equipe. Abordagem paliativa desde o momento do diagnóstico. Isso é muito bom. E esses cuidados, eles são feitos mais em ambiente hospitalar ou hoje eles também passam a ser feitos nas residências?
Perfeito. Nesse primeiro momento, claro, né, o âmbito ainda é ambulatorial, ainda é residencial, é trazer a abordagem paliativa para a vida que o paciente tem, que a pessoa tem naquele momento. Né? Então, nesse primeiro momento, geralmente não é a nível hospitalar. Pode até ser, né? Às vezes a pessoa interna por algum momento faz esse diagnóstico, opa, chega aqui a equipe, vamos lá, vamos intervir. Mas num primeiro momento, geralmente adaptando a abordagem paliativa à vida do paciente. Geralmente, nas fases mais avançadas, quando aquela estratégia é muito mais paliativa do que curativa, geralmente você tem as modalidades de atendimento, seja no ambiente domiciliar, seja no ambiente hospitalar, seja numa ILPI, numa instituição. Sim. Então, a verdade é que a gente tenta trazer a equipe, a abordagem paliativa, da melhor maneira, na melhor estratégia, numa estratégia que vise mais conforto, mais alívio de sintomas, mais alívio de sofrimento, onde aquilo for melhor para o paciente. E para o paciente, você acha que o ambiente, ele, sendo um ambiente domiciliar, um ambiente residencial, passa um conforto maior para ele nesse momento? Sem dúvida, né, Stephanie? Se a gente conseguir prover o conforto que a gente quer, o alívio que a gente quer, no conforto do domicílio da pessoa, com as vivências que ele tem. A gente não pode esquecer que tratar de paliatividade visa manter essa pessoa até quando nós conseguirmos, mantendo os vínculos sociais, as suas questões financeiras, as suas questões espirituais, religiosas. Então, eu acho que isso a gente tem muito mais facilidade em conseguir no ambiente domiciliar. Sempre que conseguido no domicílio, acho que a gente tem mais chances de sucesso. Eu também acho que passa a trazer um conforto maior, né? Tanto para o paciente quanto para o núcleo familiar. Eu acho que eu sou suspeito para falar essa paixão de 20 anos aí pela assistência em domicílio, mas eu acho que quando a gente consegue encaixar uma terapêutica eficaz, com conforto físico, com conforto emocional no domicílio da pessoa, a nossa chance de que aquilo seja bem sucedido é muito maior. E hoje esse cuidado paliativo, ele é feito mais em idosos ou tem crescido em outras populações também? O que o senhor acha? Então, não tem idade para cuidado paliativo, né? Tanto é uma prova disso é que a gente tem cuidado paliativo em criança. Crianças que têm cardiopatias graves, doenças oncológicas, você tem a equipe de suporte paliativo na criança. Então, não tem idade. Claro que por uma questão até estatística, os idosos são mais suscetíveis às doenças crônico-degenerativas que trazem esse conceito da paliatividade, né? São doenças incuráveis, doenças que ameaçam a vida, doenças que têm um caráter progressivo. Então, os idosos, vamos dizer assim, são mais suscetíveis, mas não há idade para suporte paliativo. Sim, todo mundo que se encaixe nesse perfil de diagnóstico deve e merece ter uma abordagem paliativa. E no caso da equipe, qual que você acha assim os maiores desafios para uma equipe que cuida de um paciente em cuidados paliativos? Perguntona, hein? Então, eu acho que a equipe tem um desafio e uma dificuldade, e cada um de nós que trabalha com saúde traz as suas vivências, as suas dores, os seus conceitos. Talvez, eu acho que o desafio maior é você entender que a dor do outro não é igual à sua. Os anseios dele não são os mesmos dos que você traz. Então, acho que cada membro, e aí é importantíssimo você ter falado em equipe, não se faz cuidado paliativo sozinho, médico nenhum faz cuidado paliativo sozinho, enfermeiro nenhum, psicólogo nenhum faz cuidado paliativo sozinho. O esforço da equipe se comunicando, gerando os mesmos vetores, os vetores mais apropriados para aquela pessoa, para aquele indivíduo, vai trazer, sim, um suporte paliativo bem sucedido. Então, acho que respondendo, a maior dificuldade é talvez você entender que o que faz aquele ser que você está assistindo feliz, às vezes não é o mesmo que te faça. Que o que ele quer, às vezes não é o mesmo que você gostaria se você estivesse naquela posição. Sim. Respeitar. Tem a empatia, né? Olhar empatia com respeito. Como o outro E no caso da família, assim, qual suporte você acha que é um suporte básico que uma família passando por esse quadro ela precisa? O suporte paliativo não existe
centrado só no indivíduo, né? Ele não existe. Você vai ser falho ao olhar só para a pessoa que tem um diagnóstico. Entenda que essa pessoa tem um núcleo familiar, um núcleo profissional, um núcleo social, e todas essas esferas têm que ser olhadas. Então, cada família vai ser uma família, né, Stephanie? Talvez não tenha como engessar, dizer, o suporte psicólogo vai ser maravilhoso. Talvez uma família não precise tanto. Talvez uma família já tenha um psicólogo ali. Eu acho que o segredo está aí, você individualizar, ver quais as demandas daquele núcleo, encontrar na sua equipe as peças que melhor suprirão aquela demanda, né? Sim. Nem sempre a informação mais valiosa, ela consegue ser extraída, por exemplo, pelo médico da pessoa. Às vezes é um técnico de enfermagem que está lá com quem ele tem muita afinidade, com quem ele partilha as mesmas questões culturais, né, religiosas. Aquela pessoa talvez vai ter uma informaçãozinha importante para o planejamento de vida daquele ser assistido que você talvez não tenha conseguido extrair. Então, identificar as peças que vão conseguir atuar naquele núcleo, naquela pessoa, conseguir dele o que você acha que vai ser bom para aquela vivência, é também um desafio. E é importante também a gente analisar esse quadro, fazer essa avaliação das necessidades, tanto do paciente como da família, com uma certa regularidade, né? Porque o quadro ele pode mudar, isso pode fazer com que a família precise de algum outro suporte. Quando a gente vê que está avançando esse cuidado paliativo também, a necessidade ela pode mudar. Isso, e a necessidade muda, né, Stephanie? Na verdade, os dias não são iguais aos outros, as semanas não são iguais às outras, e a gente vai... Eu acho que um ponto que pega muito claro nessa situação é a clareza da comunicação do núcleo assistido com a equipe que faz o suporte paliativo, sabe? Você tem que ter uma fala sempre transparente, sempre uma fala direta e... Estamos otimistas? Estamos numa boa semana? Vamos viver esse otimismo, vamos viver a boa semana. Não esquecendo de tudo que a gente pactuou, de que a gente tratou, do que a gente está lidando aqui, do que a gente planejou. Estamos numa semana ruim? Vem cá, tô do seu lado. Vamos enfrentar isso, vamos passar, vamos ver as melhores estratégias. Presença, comunicação clara, comunicação assertiva. Eu acho que a conversa tem que ser muito direta, a gente tem que ter uma linguagem clara para lidar com cuidado paliativo, sabe? A pessoa que não tem facilidade em se comunicar ou que tem dificuldade em portar mais notícias, em lidar com elas, tem que trabalhar isso para fazer parte de uma equipe de suporte paliativo. Né? Os dias não são iguais, as semanas não são iguais. Eu diria que as horas de um mesmo dia não são iguais. Né? E a gente vê que esse novo modelo de cuidados paliativos, ele traz um conforto para a família, né? A família, ela vê com clareza todo o quadro do paciente, porque antes tinha esse receio, né? Tanto da equipe como, às vezes, do próprio paciente de esconder, de não querer passar para a família o que estava passando. Então, esse cuidado paliativo, desde o diagnóstico, né? Traz esse conforto para a família também. Isso. E aí, a gente consegue utilizar até a equipe presente, comunicação clara, equipe se comunicando e gerando os vetores. Você consegue até fazer uma estratégia chamada fatiar o bolo, né? Você comunica um pouquinho agora, daqui a pouco você comunica um pouquinho e consegue ir trazendo as questões de uma maneira que a pessoa também consiga suportar aquela questão que você está lidando ali, seja um diagnóstico, seja um insucesso terapêutico, seja uma progressão de doença, seja uma incapacidade funcional que a doença trouxe. Você com uma comunicação clara, sendo presente ali, você e toda a equipe, claro, você consegue ir participando do processo de assimilação, do processo de conscientização, do planejamento a partir daquela nova informação, daquele novo dado. Então, acho que é importante você pegar a família, ouvir. Sim. Ouvir é importantíssimo, né? Entregar alguma coisa, lidar com uma situação e ouvir. Deixa eu falar, deixa pôr para fora. Se a informação não vier do jeito que você queria, a gente tenta um novo caminho e faz ela voltar do jeito que a gente quer. É importantíssimo. A escutativa em quem faz cuidado paliativo, ela é muito importante. Às vezes é só isso que a família precisa, né? Alguém para ouvir, para estar ali. Então, realmente, isso é muito importante. É o mínimo, né? E quando a gente fala de uma avaliação, assim, dos sintomas, das dores que esse paciente ele vai sentir ao longo do tempo, a gente tem alguma ferramenta? Como que a gente faz essa avaliação? Tem. A gente usa escalas, na verdade. Para tudo a gente usa escala, né, o Stefano? Porque
A gente tem que tentar pontuar e parametrizar de alguma maneira, porque é aquilo que a gente falou no início, a forma como eu percebo a dor pode não ser a sua e pode não ser a daquele ser que a gente está assistindo. Então, a gente tenta usar escalas. Escalas, por exemplo, de dor, né? E sempre tendo em mente, a gente usa um conceito muito importante em cuidado paliativo, que é o conceito da dor global, que ela não quer dizer só a dor da metástase. Ela traz consigo a dor emocional, a dor de não estar podendo fazer o que você fazia antes, a dor de ver que vocês estão enfrentando social, né? Uma dificuldade que a família não está conseguindo, por exemplo, ir à missa porque não tem ninguém para ficar com você, ou que a família está enfrentando uma dificuldade financeira naquele momento porque você não está produzindo mais. Então, todas essas dores, a gente tem que ter feeling para perceber. E é importante a gente botar a escala porque a comunicação fica mais assertiva quando a gente entende que numa semana ele está com uma dor global desse tamanho e na outra semana a dor dele diminuiu. Talvez a gente possa perceber que as nossas intervenções deram certo. Sim. Achei bem interessante. E tem algum momento assim que a gente deva parar e pensar em falar já sobre finitude com a família? Sim, sim. Esse momento sempre existe, ele sempre é necessário, né? Porque ao contrário do que possa parecer, Stephanie, a gente às vezes tem aquela coisa, não vou contar, não, acho que ele vai sofrer muito. Estudos, né? Estudos científicos mostram que a pessoa consegue ter um processo de mais paz, de mais tranquilidade, quando ela partilha da verdade, quando ela partilha dos diagnósticos, quando ela partilha das decisões. Vamos concordar que o protagonista daquela vida é a pessoa assistida. Claro que ele tem vários coadjuvantes ali, mas o protagonista é ele. E ser tirado nesse momento difícil da posição de coadjuvante é muito difícil para ele, né? A gente estava falando sobre escalas na última pergunta, uma delas é a PPS, Palliative Performance Scale, que a gente usa para entender se as coisas estão piorando do ponto de vista funcional e até para te pontuar sobre quando tocarem assuntos relevantes e que a pessoa precisa participar. Isso, claro, pode ser alinhado com a família, isso, claro, tem que ser respeitado os momentos corretos, exige muito feeling profissional, mas a gente dispõe de momentos e de técnicas para conversar sobre fim de vida, sobre patrimônio, sobre quem vai ser a pessoa que vai te acompanhar nos momentos de tomada de decisão mais difícil, né? Uma hospitalização ou não, um tratamento em domicílio ou um tratamento hospitalar, uma internação em CTI ou uma permanência em enfermaria, né? Realizar ou não um exame mais agressivo para acompanhamento diagnóstico. Então, todas essas conversas que são difíceis, não são fáceis, mas elas precisam ser treinadas, precisam ser trabalhadas e elas têm o momento certo, o momento individual, o momento talvez mais adequado para aquele núcleo para acontecer. E no quadro ideal, assim, tem algum profissional que ele é responsável por conversar sobre essa finitude? O que você acha? Então, ter um acompanhamento psicológico nesse time é muito importante, né? Eu brinco que o psicólogo vai lá, trata do doente, trata da família, trata da gente também. Sim. Né? Então, eu acho que a figura do psicólogo lidando com esse turbilhão de emoções é fundamental. Mas nem sempre, volto a repetir, o psicólogo vai ser a pessoa com mais empatia, com mais proximidade, a ponto de ter as informações ou os feedbacks, ou aquela falinha que a pessoa às vezes só entrega para onde fala assim, pô, o que eu queria era voltar, ver meu filho que mora fora, eu queria... Nem sempre o psicólogo vai ser o que vai conseguir extrair essa informação. Então, cada um é um, cada ser é um, cada núcleo familiar é um, né? Muitas das vezes a gente se surpreende de quem a gente menos esperava uma informação importantíssima. É isso que ele quer? Espera aí que nós vamos trabalhar para isso. Né? Vem de alguém que nem estava no fisioterapeuta fazendo uma manobra, sabe o que eu queria? Entendeu? Uma conversa profunda, às vezes, com um profissional que a gente não espera. Exatamente. No momento que aquela pessoa se sentiu confortável, uma pessoa que traga uma dor igual. Vivi isso com meu pai. Pô, quer saber? Eu queria que acontecesse meu. Então, por isso eu acho que uma coisa que a gente sempre fala, mas nem sempre é muito fácil de acontecer, a gente tem que ter um esforço nesse sentido, é que a equipe seja interdisciplinar, que ela converse, que ela pontue, que ela se encontre,
né? E não multidisciplinar, eu venho aqui, faço o que eu quero, você Sim. vai, faz o que você quer. Elas tendo um canal de comunicação, e hoje em dia a tecnologia nos facilita nisso, né? Uhum. Mas um grupo de WhatsApp, cada um vai lá, fala o que encontrou, aquele bolo de informações chega. Acho que a gente tá arrumando para isso. A tecnologia tem nos ajudado. Sim. E a gente se esforça muito em fazer isso, fazer reuniões mensais, né, com a equipe, se Isso. necessário com uma regularidade menor, para que toda a equipe acompanhe, esteja por dentro mesmo desse quadro, são os rounds, né, que a gente fala, Isso. para poder acompanhar todo esse processo, todo esse quadro do paciente. Isso aí, às vezes acontece de... Você faz a consulta, né? Uma pessoa em cuidado paliativo, aí você vai, faz a consulta, a coisa acontece, daqui a pouco você dá aquela olhada pro familiar, tomar um café ali, né? É nesse café que você vai extrair o que aconteceu Sim. naquela semana. Nem tanto, e aí, seu fulano, passou bem, o que houve? Tô te achando pior hoje. Não, tá tudo bem. No cafezinho da cozinha, você consegue extrair o que aconteceu. Sim. Não, teve uma visita, foi legal, ou tiraram o rendimento dele, enfim. A gente extrai, às vezes, de onde a gente menos espera, o que é muito importante para aquele ser naquele momento. Um sofrimento, que é a nossa função como equipe, é o nosso papel enquanto equipe de suporte paliativo, tentar aliviar. Nem tudo a gente vai conseguir de uma maneira tão eficaz, mas se esforçar no sentido de aliviar aquele sofrimento daquela pessoa, daquele núcleo, é função nossa. É verdade. E ter também esse feeling, né, de observar o paciente, entender o que às vezes ele tá querendo dizer, mas não diz, que a gente vê que tem muito isso, né? Claro. O paciente, ele tenta passar pra família que ele tá bem, ele tenta esconder o que ele tá sentindo pra... Às vezes ele sente que ele vai ser um peso pra família e ele esconde. Então, quando a gente tem esse profissional que tem esse feeling, uma equipe muito bem qualificada, né, a gente consegue dar, né, pro paciente uma qualidade de vida melhor. Eu já vivi ao longo desses anos, Stephanie, algumas vezes essa questão da família não querer trazer a informação para o paciente, né? Mas eu já vivi o contrário também, algumas vezes. A pessoa ter um diagnóstico, um prognóstico ruim e pedir, por favor, não conta para minha família. Minha família não tem suporte para conviver com isso agora. Deixa que eu falo no momento que for necessário. E já vi acontecer sem falar, tá? Então, assim, a gente pensa que a gente só esconde coisas do paciente, mas muitas vezes eu já vi acontecer do paciente esconder coisas do seu núcleo, por entender que ele precisava movimentar alguma coisa na vida dele antes de que aquilo viesse à tona, né? Um prognóstico realmente mais reservado. Então, e a gente tá nesse meio, né? Nós estamos nesse bolo tentando, olha, seus filhos têm que saber, né? Olha, eles têm que participar com o senhor nesse momento. E saber também respeitar esse sigilo, né? Médico-paciente. É obrigação, tentar entender com o paciente a necessidade da família participar, dele se abrir com a família, mas também saber respeitar o momento do paciente, né? A individualidade daquele ser, né? Exatamente. Se ele tá te pedindo aquilo ali, acaba sendo uma obrigação nossa enquanto com médico, certeza. né? A questão do sigilo. Mas você tentar entender, olha, se ele não quer falar agora, ele tem algum motivo. Volta daqui a 15 dias, eu vou... trabalhar isso de novo com ele, então você resolve tal coisa, porque vai ser importante lá na frente, para que a gente tenha o seu núcleo aqui do seu lado, trabalhando com a gente, vai ser importante, mas respeitar. Precisamos respeitar. E nesse momento, assim, de um cuidado paliativo, quando o paciente recebe o diagnóstico, qual que você acha que é o papel da rede de apoio, desse núcleo familiar nesse momento? Importantíssimo, né? E a literatura traz pra gente, Stephanie, que não há contraindicação para a rede de apoio, não há limite para a rede de apoio, né? Eu brinco muito disso na assistência, né? Na assistência domiciliar, onde muitas vezes você vê um ser necessitando de muito cuidado e um familiar extremamente sobrecarregado. Fala, o que a gente tem de rede de apoio? É o vizinho da esquina, é o primo que passa aqui 2 vezes por semana, é o grupo de caridade ali da comunidade religiosa, é o jornaleiro que tem um tempo, que costumava ler jornal com ele, enfim... Não há contraindicação para a rede de suporte. Um pouquinho que cada um faça alivia a mochila, às vezes, daquele que está mais sobrecarregado, né? Então, é algo que a gente também tem que tentar estimular. Tem rede de suporte? Vamos usar. Operadora de saúde, um grupo de caridade, uma equipe religiosa com a qual aquele ser tenha tido contato ao longo da vida. Tudo que vier, um suporte público, né? Alguma coisa pública que aquela região disponha. Quanto mais rede de suporte, melhor. O quanto você vai usar de cada uma já é uma outra questão. Mas quanto mais rede social com de certeza. suporte, melhor. E é muito bom a família ter
um médico ou um outro profissional da saúde que dê esse suporte, que fale para ele que ele pode buscar esses canais, né? Porque a família, ela tende a se isolar, tende a tentar resolver o problema sozinha. Então, quando ele vê que ele pode buscar uma ajuda, ele não precisa levar, né, toda essa necessidade sozinho, ele pode se abrir com o outro. Então, esse é um papel nosso também, de estar ali para a família para falar, não, você também precisa de ajuda, você precisa contar com outras ajudas, né, nesse momento. E quantas vezes você já deve ter lidado, né, Stephanie, daquela figura, é um padrão de personalidade que a gente encontra muito na assistência domiciliar, um filho, uma esposa, eu resolvo tudo. Eu dou conta. Eu resolvo tudo, né? Sim. Deixa comigo, não vai incomodar meu filho, tá lá, não, ele tá trabalhando, tadinho, ele trabalha demais, eu resolvo tudo. A verdade é que aquele cuidador também tem que ser cuidado. O estresse dele tem que ser gerenciado. E ele vai dando conta, uma semana, um mês, 2 meses. A gente sabe que uma hora, aquilo ali... Aí, ao invés de um problema, a gente passa a ter 2, né? Por isso que é importante cuidar de quem cuida. Desde o início, cuidar de quem cuida. Sei que você aguenta, sei que você é fortão aí, mas pede ajuda, né? Vai cuidar de você também, vai fazer seu esporte, vai cuidar da sua saúde, vai tomar seu cafezinho com as suas amigas, enfim. A gente vai tentando, né? Aos poucos, é um trabalho ali. Nunca a gente consegue trazer esse contexto todo e fazer, impregnar num momento só. Mas olha, divide, né? Busca a rede. Passa aqui 2 vezes por semana. Já 2 horas que você sai, dá uma caminhada, ouve uma musiquinha e volta melhor, volta mais equilibrado. Doutor, tem alguma... Na hora de escolher, na verdade, uma estratégia de comunicação, qual feeling você usa para escolher essa estratégia com a família? Isso. Stephanie, na verdade, tem uma cadeira dentro dos cuidados paliativos só para comunicação de más notícias, né? A verdade, quantas vezes aqui ao longo dessa conversa a gente falou sobre comunicação, sobre linguagem, sobre clareza. A comunicação dentro de uma equipe de suporte paliativo é muito importante, né? Se comunicar, saber se comunicar na hora certa, do jeito certo, com as palavras certas, né? Num suporte tão delicado, num suporte tão importante do momento que aquele núcleo está passando, é algo fundamental, saber, né, comunicar. Então tem muita estratégia. Na verdade, uma delas é o bolo fatiado, que a gente já falou, né, entregando por partes aquela coisa, aquele volume de situações difíceis a lidar. É uma estratégia. Muitas das vezes você elege um familiar que você percebe que tenha um perfil de trazer as informações para aquela pessoa de uma maneira que ele aceita melhor, né? Acho que quase toda família tem isso. Tem um ali que a coisa chega melhor, né? Então, você elege esse portador, discute as questões primeiro com ele, faz com que ele leve alguma coisa e você chegue com a questão mais técnica, mais formal. Então, existem várias técnicas que a gente lança a mão para poder fazer com que a informação chegue de uma maneira clara, de uma maneira, né, não agressiva, de uma maneira que não traga mais impacto negativo do que planejamento positivo para aquela pessoa. Então, a gente tenta sempre ter, se pudesse deixar, é muito difícil engessar aqui qual a melhor técnica, cada família é cada ser é um. Exato. Mas manter uma comunicação clara, assertiva, humana, olho no olho, né? Onde aquele núcleo, aquela pessoa perceba que você está sempre do lado dele, sempre jogando com a verdade com ele, né? Ainda que você jogue uma fatia da verdade só, mas você está jogando com a verdade. Eu acho que é fundamental. Afinal de contas, aquele não é um suporte que tende a durar 2 dias, 5 dias, 10 dias. Você vai viver os últimos meses, talvez os últimos anos de vida, de evolução dessa pessoa. Vão partilhar muitos momentos difíceis, vão partilhar muitos momentos bons, que é para isso que a gente está aqui, né? E para aquele núcleo entender que ele não está sozinho, que ele tem com quem contar, ele tem uma rede com que ele possa contar para quando fazer, como fazer, de que jeito fazer, eu acho que é fundamental. Ser claro, ser assertivo, ser humano, ser olho no olho, eu acho que isso é uma prerrogativa que a equipe de suporte paliativo tem que ter. E esse trabalho no cuidado paliativo é algo muito complexo, porque a gente precisa falar o nosso ponto de vista, um diagnóstico, mas com uma linguagem que a família vai entender, né? Às vezes usar um termo técnico que assusta a família, né? Chegar para o paciente para falar assim, o paciente está entrando em sepse.
A família pesquisa isso lá no Google e já era. Então, a gente precisa entender a maneira como a família vai entender melhor aquela nossa comunicação, né? Isso. Então, e volta e meia, partilhar, né? Quem somos nós, né, Stephanie? Partilhar, com certeza. Olha, pode ser que aconteça tal e tal coisa, se acontecer, pode ser que ele não fique tão bem. E aí, como vocês gostariam que a gente abordasse? Ser um pouquinho proativo, né? Às vezes a gente vai ter que contar que você vai ter que ter um opioide injetável num domicílio, uma oxigenoterapia. Então, a verdade é que se a gente não tiver uma proatividade que possa planejar e antever as descompensações, os sofrimentos, a gente vai estar provavelmente igual o gato correndo atrás do rabo, né? A coisa vem, a pessoa sofre, você vai lá e apaga a fogueira. O sofrimento vem, a pessoa sofre, você vai e apaga a fogueira. Quando uma atitude mais proativa, mais visando prevenir o sofrimento, tiver, né? Provavelmente vai ter muito mais sucesso em prover uma qualidade de vida. Saber Você também... vê que a gente fala o tempo inteiro de qualidade de vida, de cuidado, de presença, de comunicação, né? Na faculdade quase que a gente não é treinado para isso, né, Stephanie? A gente é treinado para identificar a doença, tratar a doença, né? Acho que quando a gente vem para o contexto do cuidado paliativo, o seu foco, o seu paradigma muda. Você deixa a doença um pouquinho de lado aqui, não que você não vá lidar com ela, mas você tira o foco dela e foca na pessoa, né? Você tira o seu foco inicial, que era da cura, do tratamento, e foca na melhora do que está incomodando agora, né? Você tira o foco, por exemplo, de planejamentos, né? Por exemplo, ficar cuidando de um triglicerídeo, uma química para tratar um triglicerídeo de um paciente que tem um prognóstico de vida reservado. Só que eu vou dar para esse cara para ele viver melhor amanhã? Não daqui a 5 anos, 10 anos, reduzir a mortalidade dele a médio e longo prazo. Né? Então, acho que o foco muda. Tirar o foco de determinadas coisas e trazer porque é realmente importante naquele momento, naquele período da vida da pessoa, é um desafio em cuidado paliativo. É algo que a gente faz no dia a dia, né? Sem perceber. Sim. Ter esse olhar humanizado, olhar pro indivíduo, né? Vai fazer toda a diferença nesse tratamento. Né? Porque a verdade é que o modelo de formação de um profissional de saúde, ele está sempre nessa doença, cura, lesão, tratamento, né? Hipótese diagnóstica, rastreio, diagnóstico. A gente tem que tirar... em determinados momentos, você tem que desviar o seu foco, deixar isso aqui e olhar para você. Porque está te incomodando hoje, para o que a gente está vivendo aqui, que está transformando a sua vida num momento mais difícil. E esse olhar no olho da pessoa vai fazer a diferença toda no que ele vai ser por aquelas semanas, por aqueles meses. E a gente precisa entender também o perfil de cada paciente, de cada família, né? Isso vai contribuir muito para a comunicação também. Às vezes a gente tem um paciente mais reservado, uma família mais reservada. A gente já tem do outro lado uma família que é mais comunicativa. Então a gente também precisa... É importante também a gente ter esse... Saber, né? Reconhecer o perfil de cada paciente. Tem um médico muito amigo que ele fala que ele está sempre brincando e sempre levando a coisa de uma maneira muito positivista. Quando ele tem uma coisa mais difícil para comunicar, ele fala... Agora, vem cá, pertinho de mim. Você entendeu o que eu falei? Não? Então vem cá que eu vou falar de novo. Fala de outro jeito. Vem cá, pertinho de mim. Você entendeu o que eu falei? Não, foi isso que eu te falei, não. Pera que eu vou falar de novo. Então, você tentar entender, porque não é só você jogar aquilo ali, é ver como é que aquilo bateu, ver como é que aquilo vai repercutir. Então, você entendeu? É isso. Eu vou estar do seu lado. Vamos lá, se acontecer tal coisa. Vamos fazer assim. Como é que você gostaria que eu fizesse se isso acontecesse? Eu quero ficar ali. Então, nós vamos traçar nossa estratégia para que o senhor fique ali. Né? Entender que nem tudo tem um protocolo, né? Um protocolo mundial a ser seguido. Cada um, cada um quer de um jeito. Cada núcleo responde de uma maneira. Individualizar. Se eu já fiz 1000 tratamentos paliativos, cada um desses 1000 foi diferente. Verdade. Né? E a gente saber como comunicar vai contribuir muito, né? Vai contribuir muito mesmo para o tratamento. Com certeza. E pode afetar também até o outro, né? A gente pensar, por exemplo, numa situação em que um cônjuge ele sempre cuidou daquela pessoa,
A pessoa está em cuidados paliativos, só que o idoso, às vezes, ele tem um cônjuge que também é idoso. Então, você virar para aquele idoso que sempre foi a fonte de ajuda, o personagem principal ali de ajuda e falar, olha, agora, a partir de agora a gente precisa de um cuidador, a gente precisa de um técnico 24 horas. Isso. A maneira como esse idoso ele vai reagir a necessidade de que ele também precisa de apoio, também precisa de ajuda, a gente tem que ter um feeling muito grande para comunicar isso, né? Muito, para a própria pessoa também, né? Olha, tem uma resistência. Quem vai te dar o banho e cuidar das suas partes íntimas não vai ser mais o seu esposo ou a sua esposa, vai ser uma pessoa contratada. Né? Isso tem um impacto muito grande. A gente sabe que é muito difícil. Tem que ter muita sensibilidade para levar, né, Stephanie? Levar com sensibilidade, levar com jeitinho, olha... acho que a sua lombar não está aguentando mais. Que tal se a gente tiver alguém que, né, com menos idade para fazer essa tarefa? Acho que te ajudaria. E a senhora pode ficar só com a parte do carinho, do afeto, da comidinha preferida. Entender, às vezes, separar que nem todo cuidado técnico vai poder ser provido por uma pessoa que não tem a formação naquilo, que aquilo tende a não dar certo. Né? Então, a gente vai tentando, sim. Deixar os pingos nos is, manter o cuidador num patamar de equilíbrio com o qual ele possa viver todas as fases daquilo que está acontecendo. Manter esse personagem, né, esse familiar que está ali próximo, também participando. Falar, olha, a gente entende o seu papel, entende tudo que você fez até aqui, mas hoje você precisa de um apoio, precisa de um suporte. E ir colocando esse suporte aos poucos, né? Tem muita família que nos procura para um cuidado em home care, para um paciente que já está em cuidados paliativos, e escolhe talvez começar com um final de semana, começar com 3 vezes na semana, começar com um noturno, porque assim você vai acostumando esse idoso, esse paciente em cuidados paliativos, de que ele precisa de um suporte, né? Vai conhecendo melhor o perfil do profissional também, preparando a pessoa para receber. Há um processo de adaptação ali que é uma via de mão dupla, né, Stephanie? Sim. O núcleo cuidado precisa se adaptar a quem está cuidando, e quem está cuidando, que também se já cuidou de 50 pessoas, o 51 vai ser diferente. Vai ter que se adaptar àquele núcleo, àquele cuidado. E sobre a carta de planejamento de cuidados e os diretivas antecipados, que a gente chama, você acha que isso é importante? O que se trata esses termos assim? Hoje em dia a Sociedade Brasileira de Geriatria tem trabalhado muito a questão da diretiva antecipada de vontade, né? Que nada mais é de que você dizer o que quer, o que almeja, o que deseja que aconteça com você quando você ou não for mais capaz de gerir a sua vida, de prover os seus cuidados, ou precisar tomar decisões importantes para o andamento da sua vida. Nada mais é do que isso. O nome é difícil, né? Mas olha, a vida é sua. O que você quer dela daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos? Ou quando nós tivermos que tomar uma decisão ou não de colocar uma GTT na sua barriga, né? Uma gastrostomia. Então, a diretiva antecipada de vontade nada mais é do que uma cartinha em branco. Do que eu quero. Do que você vai querer para a sua própria vida quando talvez você não for capaz de decidir. E aí, tá ali, né? Sim. E o interessante é que a gente talvez espera, eu acho que esse é o trabalho atual, termos um diagnóstico mais pesado, um diagnóstico de prognóstico ruim, né? Um diagnóstico mais dramático, vamos dizer assim, para pensar numa diretiva antecipada de vontade. Mas a verdade é que esse diagnóstico pode ser, por exemplo, Stephanie, um AVC, no qual você, se não tomou a decisão antes do AVC, não vai ter condições de tomá-la antes do AVC. Então, mais uma vez, a gente volta a falar na formação do profissional de saúde, né? O profissional de saúde não tem na sua carga, né? na sua formação, uma cadeira que fala assim, vem cá, agora você vai aprender como falar para o seu paciente o que ele vai querer quando ele estiver para morrer. Ou quando ele estiver demenciado, ou quando ele estiver né, com algum transtorno que traga alienação mental. E é um assunto que tem que ser puxado. Com certeza. Né? A medicina domiciliar nos favorece muito isso, o Stephanie, porque às vezes uma vivência de um familiar te leva a entender... E a senhora, se tiver um negócio desse aqui, como é que a senhora pensa? Pensa assim, já escreveu isso? Já contou isso para o seu médico? É só contar para ele, porque a verdade a gente pensa que é um documento que tem que ir no cartório, reconhecer firma. É simplesmente você comunicar.
para o seu médico de confiança Sim. o que você gostaria que acontecesse. Ele vai registrar no prontuário, é claro, e aquilo vai ficar ali, aquilo vai ser partilhado com seus familiares. Se daqui a 10 anos você tiver um AVC e estiver sem condições e alguém tiver assim, poxa, a gente está numa situação difícil aqui, sem saber se faz uma tráqueo na mamãe ou não. Pera aí. O que ela acha? Eu não vou lembrar. Pera aí. Ó, já conversamos sobre isso. Ela falou que queria, ou ela falou que não queria. Tá aqui. É a vontade dela. A decisão é dela. Entendeu? Então, trabalhar, ainda que a gente não tenha que trabalhar com nome, né? Uma diretiva antecipada de vontade, um documento registrado, mas trabalhar, conversar sobre isso, trabalhar, falar sobre isso. O que você pensa sobre isso? E aí, a gente cai numa questão que tem totalmente a ver com o cuidado paliativo, que são aqueles transtornos degenerativos, né, Stephanie? Sim. Que a gente faz uma batalha danada para fazer diagnóstico precoce, para tentar diagnosticar num momento em que a pessoa talvez ainda tenha clareza nas suas vontades, né, nas suas capacidades de tomar decisão, para que, sim, no diagnóstico, por exemplo, de uma doença de Alzheimer, de uma doença de Parkinson, você possa conversar, uma conversa muito difícil, sobre, olha, daqui a 20 anos que seja, seu João, seu fulano, o que você vai querer que a gente faça quando a sua capacidade de engolir não estiver boa mais? Sim. Ah, não, aquele treco na minha barriga eu não quero. Ou, não, pode fazer tudo que eu quero continuar. Tem um bisneto aqui que vai formar daqui a não sei quanto tempo, eu quero estar lá. Pô, entendeu? Sim. Ser conversado. Olha, e se em algum momento a gente tiver que tomar uma decisão mais difícil, qual pessoa na sua família você acha que é a mais, né? Com quem vocês têm mais facilidade de uma conversa franca, quem partilha mais dos seus pontos de vista, para que essa pessoa nos ajude numa tomada de decisão. Ah, meu filho tal, minha filha tal, meu cunhado, meu irmão, enfim. Você já tem ali uma vontade do que a pessoa quer para a própria vida dela e já tem alguém que vai te servir de ponto de apoio quando isso acontecer. E as diretivas antecipadas é um documento importante mesmo, a partir do momento que a gente sabe o que a gente quer e o que a gente não quer para um tratamento futuro, como falou, né, 10, 15 anos, a gente pode ter diretivas antecipadas. Eu, inclusive, tenho esse documento e eu não tenho nenhum diagnóstico ou algo assim, mas é um documento que eu sei, por ser da área da saúde, que é importante. A partir do momento que eu sei o que eu quero e o que eu não quero, eu posso ter diretivas e ir atualizando esse documento com o tempo, né? Isso aí, isso desconstrói a questão de que tem que se ter um diagnóstico para tomar uma decisão. Exatamente. Não precisa. E desconstrói também a questão de que a coisa tem que ser tão formalizada. Tendo uma boa relação com o seu médico de confiança, o meu é um amigo, então ele sabe tudo o que eu quero, o que eu penso, o que eu almejo, tendo essa conversa, tendo essa fala. E a verdade é que o único trabalho a ser feito, o único paradigma a ser quebrado, Stephanie, é que o papo tem que ser puxado, né? Em algum momento da vida, o papo tem que ser puxado. A pessoa a quem você confia os seus cuidados de saúde tem que saber quais são as suas vontades, né? E aí, tendo o papo puxado, tudo vai para uma questão mais fácil de lidar, porque a sua família, quando precisar tomar uma decisão e tiver um personagem de saúde que você saiba que é com quem você sempre falou tudo, vai buscar nele essa informação. E em contrapartida, o seu profissional de saúde eleito, seu médico de confiança, sua equipe, seu psicólogo, quando você lidar com um problema, com alguma dificuldade, já vai ter construído ao longo dessa relação o que você quer para si mesma, né? Então tudo fica mais fácil para todo mundo. A dificuldade, porque a gente volta a falar que não é muito habitual da nossa formação, é a gente ter habilidade em puxar a conversa, ter habilidade em conduzir, né? Entender que aquilo ali não é nenhum mau agouro, não é exatamente. Ai, que pessimista, não vai acontecer nada, não quer nem falar sobre isso. Pelo contrário, fala e deixa o barco correr, que a gente falar já é melhor. Sabe que as coisas estarão com muito mais facilidade de ser resolvidas no futuro. E no âmbito familiar isso melhora muito. A gente pode imaginar, né, um idoso com 3 filhos e os filhos ficam assim, era isso, talvez era isso que ele queria. Exato. Talvez seria essa decisão dele. Exato. Quando a gente tem diretivas, não, a gente sabe exatamente o que o paciente quer. E isso facilita muito a comunicação. Você citou um exemplo de uma família com 3 filhos, é uma cabeça do idoso, 3 cabeças dos 3 filhos, as 4 são diferentes, né? E aí, quando a gente volta para aquele papel de quem é o protagonista do cuidado paliativo, é o ser assistido. Ele não pode sair do papel de protagonista, né? Se ele
tem uma vontade, se ele tem uma perspectiva de cuidado, de assistência, nenhuma perspectiva de nenhum outro familiar pode ter mais peso do que a dele. Com certeza. Né? Então, a diretiva antecipada, a conversa informal com as pessoas que te assistem, vem facilitar esse processo. Né? Essa pessoa vai ser o pilar, vai dizer assim, olha, tudo bem que você pense assim, respeito muito o seu modo de pensar, mas o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, ou o seu irmão, ele tinha essa maneira de pensar, nós sempre discutimos e conversamos sobre isso, está formalizado no prontuário dele, é o que ele quer para si. E é o que a gente tem que respeitar. Muito bom, doutor. Para a gente resumir toda essa conversa que a gente teve, o que você diria que é o cuidado paliativo? Bom, eu diria que é impossível resumir uma frase. Ficou claro, né? A impressão que a gente ficou aqui esse tempo todo e teríamos ainda horas e horas de assunto, de conversa e de temáticas. Mas a verdade é que, assim, para a gente resumir um pouquinho, sempre que você tem um diagnóstico que ameace a sua vida, a sua integridade, né? O planejamento de longo prazo que você tenha, sempre que você tem um diagnóstico que ameace a vida, ou alguma doença que não tenha cura, que seja progressiva, tem que se pensar em cuidados paliativos desde o início. Tem que se gerar um modus operandi na cabeça de quem conduz aquilo do cuidado paliativo, porque às vezes algumas decisões, alguns processos têm mesmo que ser feitos nesse início. A gente citou aí as doenças neurodegenerativas por isso. Alguma conversa tem que ser feita naquele momentinho inicial, ainda que seja para daqui a 15, 20 anos. Mas a conversa tem que ser naquele momento. Então, sempre que a gente tem um exercíciozinho muito fácil, aquele paciente que você está assistindo, Stephanie, se você fizer uma continha assim, eu me assustaria muito se daqui a 12 meses, se daqui a um ano, fulano tivesse morrido, né, a doença dele tivesse evoluído para óbito, eu me assustaria muito. Se você não se assustar, Stephanie, entenda que você tem que rever toda a sua estratégia paliativa, né? Porque ali nos seus conduítes mentais, você já percebeu que aquele prognóstico não é tão longevo. Então, você já deve rever toda a sua estratégia, porque tem muita coisa a ser feita em 12 meses, né? Essa pessoa tem muito a viver, tem muito trabalho a ser feito, ao contrário do conceito, não há nada a ser feito mais, vai para os cuidados paliativos. Pelo contrário, tudo a ser feito engloba a equipe do suporte paliativo. Então, sempre que houver um diagnóstico desse, você se cerca das melhores estratégias, das melhores redes, dos melhores canais de comunicação que você dispuser, seja em casa, seja na ILPI, seja no hospital, seja um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho acolá, das melhores estratégias terapêuticas e das melhores ferramentas para que essa pessoa tenha bons momentos, para que as questões de vida que essa pessoa tenha a ser resolvidas, seja no prazo que for, sejam resolvidas, para que essa pessoa, o seu núcleo, os seus familiares possam viver aquele momento, que não serão provavelmente momentos os mais fáceis da vida dele, em paz, tranquilos, serenos, sabendo que tem com quem contar, né? Entendendo que se você não pode extirpar o sofrimento, mas você tem uma equipe que está do seu lado para aliviar o máximo que puder o sofrimento, promover o conforto, e alguém que vai estar no momento que você... Porque aquele núcleo provavelmente vai estar precisando muito de cuidado, alguém que vai estar te dando esse cuidado. Né? A gente fala de cuidado, a gente fala de alívio de sofrimento, a gente fala de suporte, a gente fala de comunicação, porque muda o foco, a gente não está falando de doença mais, a gente está falando de pessoas, de problemas a serem resolvidos, de estratégias que, apesar dos problemas, provenham bons momentos para aquele núcleo. Muito bom, muito obrigada, doutor De Renato. nada, é um prazer. Gostei bastante do nosso papo. Espero ter correspondido à importância do assunto. Com certeza. E nos vemos em próximas oportunidades para falar de temas tão importantes quanto esse, né? Estaremos aí. Muito bom. Nós agradecemos também a você que ficou até o final, assistiu mais um podcast nosso. E nos siga também nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, porque sempre nós estamos falando sobre assuntos importantes, assim como esse que nós tivemos aqui agora. Muito obrigada. Grupo CHC Saúde, cuidar faz bem.